Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a indústria 4.0, internet das coisas, negócio, carreira, uma revolução. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Vicente Mazenetti, que é gerente de pré-vendas da Siemens. Vicente, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no estúdio do Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado você pela oportunidade de falar sobre esse tema. Vicente Mazenetti, vamos começar definindo o que é este conceito Indústria 4.0. Ok, Milton. A palavra Indústria 4.0, ela teve origem em 2011, na Alemanha. O governo alemão foi o sponsor de um projeto de alta tecnologia, convidando indústrias e acadêmicos, né, para fazer um estudo e aumentar a produtividade das empresas alemãs. Esses estudos foram fechados, relatórios apresentados em feiras, e nos anos seguintes foi um sucesso o conceito. Então, criou-se em feiras pequenas linhas de produção, de fábricas inteligentes, mostrando esse conceito da indústria 4.0. Esse tema foi tão bem aceito que ele está sendo considerado a quarta revolução industrial para os próximos anos. Antes de falar da revolução industrial, desta quarta revolução, só me explica por que surge o interesse por parte do governo alemão neste tema. A Alemanha, ela é um celeiro de construção de máquinas, equipamentos eletrônicos, e a preocupação do governo em tornar suas fábricas mais produtivas, né? Tornar as suas linhas de produção mais flexíveis, diminuir os erros. Então esse estudo ele veio a calhar com esse foco, né, nas indústrias alemãs. Logo nos anos seguintes, os Estados Unidos também entrou nesse tema, com outros nomes similares, né, manufatura avançada, digital enterprise, manufatura digital. E hoje nós temos esses quatro centros, né? A China, Japão, Alemanha e Estados Unidos, nessa vertente da indústria 4.0. Eu falei agora há pouco na abertura aqui, indústria 4.0 e internet das coisas. A indústria 4.0 é a internet das coisas dentro da fábrica? A indústria 4.0, ela tá, nós podemos associar ela a duas palavras, né? A virtualização e a conectividade. E a internet das coisas faz isso. A conectividade entre equipamentos, entre devices, entre um produto e uma máquina, um robô e outro robô. O conceito da indústria 4.0, ele vai mais além do que você substituir um operador por um robô e deixar aquela operação automatizada. É colocar inteligência. É o robô receber uma informação e o robô passar uma outra informação. E a virtualização, ela é a chave de tudo. Então, a origem de um produto, ela deve ser virtual. Você cria um produto como? Se nós pensarmos aqui numa criação, eu e você, Milton, proprietários de uma empresa, vamos lançar um produto novo no mercado. Como é que deve funcionar a indústria 4.0? Como deve funcionar a inteligência, né, do produto? Esse produto ele precisa nascer de requisitos. Então, informações de vendas, informações do nosso time de marketing, informações do mercado, do consumidor. Nós consolidamos isso e formamos requisitos. E há os requisitos de homologação também do produto. Esses requisitos eles têm que estar numa unicidade de dados, num banco de dados único, onde nosso time precisa acessar. Tem que ser divulgado isso. Nós não podemos esquecer os requisitos na formação do produto. É onde existem as falhas do produto no mercado. Vamos fazer o produto virtualmente, 3D virtual. Esse produto ele já nasce com inteligência, porque lá eu coloquei meu requisito, eu coloquei meu material. Há dados de engenharia lá dentro. Esse produto, esses componentes, eles possuem códigos, eles possuem RGs. Então, na indústria da manufatura discreta, é muito importante nós termos a estrutura do produto, os nomes, os componentes. Para o ouvinte saber, a indústria discreta, ela é associamos as automotivas,
as empresas eletrodomésticos, a naval, aonde nós criamos quantidades completas de produto. Fazemos um produto, 2, 3, não fazemos meio avião, meio eletrodoméstico, ou seja, montamos peças e desmontamos peças, montamos componentes e desmontamos componentes. Esses componentes, na indústria 4.0, na virtualização, na digitalização, ele tem inteligência. Então, voltando ao nosso produto de mercado, Milton... Aquele que nós vamos criar, colocar no mercado e vamos ganhar um dinheirão. Exato. Já temos os requisitos, eles estão vinculados com a geometria. Essa geometria está sendo desenvolvida. Nós, virtualmente, definimos o produto, testamos a sua montagem, a sua desmontagem. Enfim, virtual. Virtual é mais barato, né? Hoje as empresas elas buscam a manufatura preditiva, a engenharia preditiva, que é o quê? A utilização de simular esse produto no ambiente, né? Esse nosso produto, como ele vai se comportar no ambiente frio, no ambiente quente. Porque nós não fizemos então um protótipo, como tradicionalmente acontece. Você está falando isso fazer virtualmente. Virtualmente, exatamente. Você não vai eliminar um protótipo, mas você vai diminuir a quantidade. Existem dados que as empresas gastam 170 dias por ano fazendo protótipos e testando seus produtos. E virtualmente você consegue simular, você consegue diminuir a quantidade de protótipos. Voltando ao nosso produto, Milton, estamos criando um produto, já tem os seus requisitos, nós já estamos testando ele virtualmente, no ambiente de uso, com as engenharias avançadas, térmicas, flow, quedas, análises térmicas, frequências, enfim. E avançamos dentro de uma unicidade de banco de dados. Todos estão vendo aquilo, né? Podemos avançar, por exemplo, na área de custos, né? Podemos fazer um custo virtual do produto. O que é um custo virtual? Eu não tenho um produto criado ainda, mas eu já tenho elementos para fazer o seu custo. Aquele nosso produto, aqueles nossos componentes, eu seleciono a geometria, eu obtenho dados de massa, eu vou injetar essa peça, eu sei a massa virtualmente que eu vou precisar, eu vou pintar esse componente, eu seleciono as áreas, eu tenho esses dados, enfim, eu tenho um custo virtual real. Eu estou vendo aí nesse histórico que você está transmitindo aqui, nessa situação que você está descrevendo para a gente, quer dizer, muito menos custo da minha parte e muito mais segurança no resultado. Exatamente. A indústria 4.0, essa cadeia de inteligência que nasce da virtualização, da digitalização 3D, ela traz esses dados fiéis, né? Ela traz, você simula os fatos, você projeta, você monta, desmonta o seu produto, e você vai avançando. Nós estamos na engenharia de produto, né? Os dados são compartilhados. E o produto nem foi feito ainda? Nem foi feito ainda, nem foi feito. Então nós simulamos ele, nós encaminhamos para de custos, nós podemos, por exemplo, conectar com os nossos fornecedores, né? Por que eu preciso gravar o meu arquivo, imprimir o meu desenho para mandar para o meu fornecedor? Ele é meu parceiro, ele pode acessar meu banco de dados. Nós nos comunicamos via notificações, né? Enfim, o objetivo é nós termos uma estrutura dos nomes dos componentes e essas estruturas serem inteligentes, terem informações. Eu ter o nome do meu fornecedor, eu ter o custo daquela peça, eu ter os dados de engenharia, eu ter as simulações. Por exemplo, como esse produto vai se comportar se eu usar ele N horas por dia, por ano, aonde ele vai fadigar. Então eu tenho os testes de simulação. E nessa relação com o consumidor, ao qual você se referiu, quer dizer, com o seu parceiro nesse negócio, você tem a ideia de como ele se comportará diante daquele produto. Sim. Da usabilidade dele. Sim, você está passando para o seu fornecedor. Ele vai executar algumas atividades, né? Mas ele pode sim opinar no processo. E a virtualização é isso, né? Então ela nasce com inteligência.
É, e isso numa universidade de banco de dados, né? Por exemplo, o nosso gestor, nosso presidente, ele está fora do país, ele está fora da nossa rede, ele quer acessar, quer saber como está o projeto, o andamento, as atividades, os cronogramas, ele acessa isso dentro de um gerenciamento de dados, né? Então, nós estamos falando de produtos inteligentes dentro de unicidade, de um gerenciamento de dados, e estamos na área de produto ainda, na engenharia de produto. Feito isso, o que nós podemos fazer? Nós já estamos definindo nossa lista de materiais e nós podemos trazer a manufatura antes, porque da forma clássica, a engenharia de produto terminava o seu projeto e passava para a engenharia de manufatura executar. Nós podemos trazer a engenharia de manufatura antes para quê? Para já fazer seus estudos prévios. O modelo não é virtual, o nosso produto não é virtual? Sim. A engenharia de manufatura, ela pode saber, poxa, estamos com uma previsão de produzir N produtos por mês. A minha fábrica tem condição de fazer isso? Eu tenho necessidade de comprar mais equipamentos ou contratar mais pessoas? Então você simula virtualmente isso. A sua fábrica, ela também precisa ser digitalizada, ela precisa ser virtual. Aquele seu produto virtual vai caminhar numa fábrica virtual. A ideia é você ter um termo que se usa muito, é o digital twin, os irmãos gêmeos, né? Eu tenho a fábrica virtual e a fábrica real. Eu faço na fábrica virtual, eu testo na fábrica virtual. Então eu vou projetar os meus dispositivos, eu vou projetar as minhas bancadas de montagem virtualmente. Como o projeto não existe ainda, eu consigo trazer a manufatura antes e a manufatura fazer seus estudos, né, com manequins virtuais, né? Eu vou conseguir montar esse produto com o meu manequim, né, com um ser humano? Então eu tenho um manequim para fazer isso, né, virtualmente. Qual o tempo que vai se levar? Eu tenho um manequim que ele precisa carregar uma peça. A peça não nasceu com a massa, não nasceu na geometria 3D, ela está inteligente, ela tem massa. Então eu sei o quanto que aquele conjunto vai pesar, né? Se eu estou dentro das normas, né? Tá. Eu falei agora há pouco aqui que dentro do que você já tinha descrito para nós, eu já tinha visto aí uma redução de custo e mais segurança. E agora você está passando aqui também, tudo isso torna muito mais rápido a criação, ou o pensar do produto, a criação dele e o colocar no mercado. Perfeito. A indústria 4.0, ela tem esse grande foco, né? Nós podemos falar que ela se concentra em 3 engrenagens. A primeira na engenharia de produto, com o gerenciamento do ciclo de vida do produto. O segundo com o gerenciamento das operações de manufatura. E o terceiro, a automação forte na produção. Você fazendo virtualmente, você testando o seu produto virtualmente, você testando a sua fábrica, você testando o processo de produção. Eu tenho robôs executando a montagem, robôs executando pintura, pontos de solda, cordão de solda. Eu faço isso tudo virtual. O que vai acontecer? Produtos com menos modificações durante o seu processo. O time to market do produto vai ser mais rápido. Eu consigo lançar meu produto mais rápido no mercado. Eu lançando ele mais rápido, eu vou ter ele no mercado perante os meus concorrentes, que não têm essa tecnologia, com mais tempo, sozinho, né? E, obviamente, com mais lucratividade. Então, esse é o conceito, né? É você ter virtual e com o mundo conectado. Tá. Você se referiu lá no início que esta é a 4ª revolução na indústria. Então vamos lembrar aqui o que nós estamos falando das etapas. Primeira, máquina a vapor. Exato. A primeira foi a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela trouxe o quê? A substituição de animais, de homens, em atividades onde a energia mecânica era necessária. Aí vem a eletricidade. Eletricidade, no fim do século XIX, início do XX, a eletricidade trouxe
produção, né, e outros conceitos. Chega a automação, que seria o terceiro passo. Isso. Ou a terceira revolução. Exato. A terceira revolução ela é abrangida de 1960 a 1980, com a vinda de grandes computadores, que são os mainframes, né, em 1960, os primeiros PLCs, os controladores, os computadores portáteis e a internet. Bom, em todos esses processos, aí chega a quarta revolução, que é a internet, ou melhor, é a indústria 4.0. A virtualização e a conectividade. Virtualização e conectividade. Computadores, softwares e rede. Inteligência implantada em todo esse sistema. Exato. A tecnologia em si, Milton, na indústria 4.0, ela não é a novidade. O que é a novidade são as conexões, a integração desses dados. Tá. E eu faço essa pergunta aqui para você, entendendo essa revolução toda, porque o João Carlos, pelo nosso e-mail, manda a seguinte pergunta, ele que está acompanhando essa nossa entrevista ao vivo. Ele quer saber o seguinte, ele disse, em todas as etapas da Revolução Industrial, a impressão que eu tenho é que o homem sempre perdeu. Vamos continuar perdendo? Essa é uma realidade? O homem perdeu ou o homem teve que se transformar? A substituição da mão de obra, por exemplo, do chão de fábrica em trabalhos repetitivos, ela vem sendo substituída já em outras revoluções industriais. O homem ele precisa se transformar. Então, um operador de máquina, por exemplo, CNC, né, com controle numérico, ele pode sim ser um operador de software, né? Ele tem as condições básicas, que é conhecimento das máquinas, dos processos de usinagem, dos materiais. Então ele é um excelente candidato a operar uma tecnologia de robótica, de usinagem por robôs ou de usinagem CNC feito virtualmente. Porque o que eu fico pensando aqui é o seguinte, apesar de haver toda essa automação, virtualização, conectividade, os softwares trabalhando, trocando informações, inclusive alertando para qualquer mudança no processo, apesar de tudo isso, a criação ainda depende do ser humano. Sim, ou seja, a inteligência ainda depende dele. A tomada de decisão é sempre do ser humano, né? A execução dessa tecnologia, o manuseio dessa tecnologia é do ser humano, né? A tecnologia ela te dá ferramentas, mas o bom uso é do ser humano. Falando dos nossos requisitos, do nosso produto. Se esse requisito não estiver vinculado no produto, o produto vai sair com problema. Quem faz o vínculo é o ser humano. Né? Então, eu vou vincular que aquele meu produto, aquele nosso produto, ele tem dimensões limitantes, porque senão o mercado não vai aceitar, ele não pode passar de um peso tanto, X, ele não pode ser do material A ou do material B. A tecnologia te dá a oportunidade de você vincular essas coisas. Mas se você não fizer, é o ser humano que está tomando essa decisão. Onde nós estamos mais avançados nesta revolução? Milton, na Alemanha foi desenvolvida uma fábrica piloto, né, de controladores, um equipamento eletrônico, né, um PLC, como piloto, em Amberg, e no sul da Alemanha. Mostrando exatamente essa cadeia. O bacana essa fábrica ela é aberta às visitas, né? Muitos empresários brasileiros já visitaram essa fábrica e ela tem números exorbitantes. Ela é um exemplo da indústria 4.0. Ela tem uma produção de equipamento eletrônico de PLC 1 por segundo. 75% do seu ativo não é humano. São máquinas, computadores e softwares. Ela tem uma configuração, esses PLCs têm uma configuração de 1.300 opções. Então são números fantásticos, né? E o ser humano? O ser humano está lá. São 25% de pessoas que trabalham, no contexto geral, importantíssimos. Sem eles, essa fábrica não produz. Aqui no Brasil, qual é o estágio em que nós nos encontramos? Milton, no Brasil, o assunto indústria 4.0 ele é um assunto incipiente. É um assunto ainda... Existem dados e pesquisas que
43% das empresas brasileiras, elas não conhecem o contexto por total ou não saberiam justificar investimentos com os ganhos de valores. Nas empresas pequenas brasileiras, esse número aumenta para 57%. O que nós encontramos na indústria brasileira, Milton, são ilhas de informações. Então, a tecnologia digital, ela está na indústria brasileira, mas ela está desconectada. Ela está em ilhas de informações, em silos, né? O grande desafio dos nossos empresários, né, é quebrar esse silo. É ele ter uma visão holística da fábrica, né? Em outras palavras, o todo ele é maior do que as partes. Eu ter uma tecnologia digital na engenharia de produto, eu ter uma engenharia digital no meu chão de fábrica, mas elas estarem desconectadas, é problema. Tá. E nós vamos avançar mais nos próximos anos? Há essa expectativa, essa perspectiva? Sim, Milton. De 2 anos atrás até agora, várias vertentes surgiram, né? Entre universidades, entre associações, mostrando a indústria 4.0 real, né? Chamando os seus fornecedores, fabricantes de software, robôs, integradores, mostrando isso em feiras, né? As empresas de tecnologia fazendo suas palestras, os eventos, isso é muito importante. Infelizmente, nós precisamos também do governo nisso, né? Nós notamos que nós precisamos ter um PIB bem consolidado, porque as empresas brasileiras vejam uma luz no fim do túnel. E tenham capacidade de fazer investimento para se modernizar nesse sentido. Exatamente. Infelizmente, hoje nós nos deparamos com empresas que, sem a indústria 4.0, da forma clássica, ela está ociosa em 20%, em máquinas e em pessoas. Então, você colocar uma tecnologia para aumentar a sua produtividade é até um paradoxo. Então, nós temos isso. Outra vertente é as universidades, né? São as universidades. É muito importante que os nossos alunos, né, eles tenham contato com essa tecnologia via estágios no exterior, oportunidades de bolsas. Isso é muito, muito importante. Porque nós corremos o risco de estarmos preparando estudantes ou preparando profissionais para um mercado que não vai existir mais. Exato. A grande preocupação, Milton, nós não perdemos a onda da indústria 4.0. Existe um número muito interessante que é a segunda revolução industrial, que foi da eletricidade. Hoje, ainda no mundo, nós temos em torno de 17% da população que não usufrui dessa revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, a digitalização, a conectividade dos produtos, das máquinas, nós não podemos perder essa onda. Por quê? Eu vejo que processos, escolhas de locais de fabricação onde eram dadas por mão de obra barata, isso não vai existir mais. Eu queria apenas registrar aqui pelo Facebook, o Miguel Noronha escreve o seguinte, vai até como um contraponto da preocupação do outro ouvinte que nos fez uma pergunta agora há pouco sobre a presença do ser humano. E ele diz assim, H2H, o human to human e machine to machine, o humano e humano, humano para humano, máquina para máquina. Um mundo conectado, não só a internet das coisas, mas todas as coisas facilitando a vida das pessoas. Porque no final das contas, é isso que a gente precisa. Milton, hoje os produtos são mais complexos, o seu ciclo de vida do produto é menor, e vivemos num mercado flexível, volátil, né? E a tecnologia, ela vem nos trazer muito conforto. Como é bom você escolher um táxi, escolher um filme, escolher uma passagem de avião, e você se conectar com os produtos, inclusive, né? O consumidor final, com relação à indústria 4.0, ele certamente vai interferir no conceito dele. A sua conexão será muito mais rápida. Os big data que vão fazer um trabalho de liquidificador com feedbacks de clientes e mesmo o uso do produto a campo,
isso traz para a indústria uma rica fonte de informação. A Norma diz que é estudante de engenharia e quer saber quais são as capacitações necessárias para atuar e estar adaptada a esta nova revolução. Milton, os nossos futuros profissionais, eles vão ter que estar aptos a trabalhar com multidisciplinas, né? Então, um engenheiro mecatrônico, né, oriundo da mecânica e da eletrônica, que antigamente eram bem separadas, havia um muro nesses conceitos, né? Hoje é um único. O mecatrônico, o engenheiro de produção, ele precisa ter conhecimentos de TI, ele precisa ter conhecimentos de programação, banco de dados, porque é o mundo que ele vai viver, né? Esse mundo virtual, tecnologias e multidisciplinas. Você teve que fazer essa adaptação. Sua formação é engenharia mecânica. Sim, Milton. A minha formação é engenharia mecânica. A minha vida profissional comecei como técnico. Me identifiquei na área de projetos, de desenho de produto. Na minha época, pranchetas, compassos, Myler. Myler é uma película né, que não há dilatação, então você desenhava carrocerias de automóvel sobre esse material. E levava-se meses, ano, para se desenvolver uma parte de um veículo, né? E a tecnologia veio para isso. Ela veio tirar o trabalho braçal e deixar mais tempo para que nós pudéssemos engenheirar melhor o produto. Vocês têm algum estudo claro, assim, que traria algum número específico mostrando o seguinte: bom, implantada a internet, não a internet das coisas, mas implantado o sistema da indústria 4.0 numa fábrica, comparada a uma fábrica ainda que trabalha só na ideia da automação, sem a conexão necessária, como você chama a atenção, diferença de produtividade, custo, etc. Tem algum dado nesse sentido? Sim, estudos da Europa, empresas que investiram na tecnologia virtual, elas tiveram de imediato 20% de ganho de produtividade. A previsão é que seja de 50%. Então, o produto inteligente, a conexão entre os equipamentos, a leitura das máquinas, a leitura da eficácia da minha máquina, o monitoramento da minha linha, todas essas informações, todas unidas, né, conectadas, produtividade de 50%, certamente. Nós estamos chegando no final aqui do programa. Eu queria entender o seguinte: aquele produto que nós começamos a desenhar lá no início, ele já está pronto, já está à venda, ainda não? Estamos terminando as análises de manufatura. Mas basicamente é isso, Milton. Fazer virtual. Virtual é mais barato, essa é a mensagem. O chão de fábrica não é local, é muito caro, não se faz testes no chão de fábrica. Então, não podemos dar o luxo de fazer protótipos ou testar no ambiente de fábrica as nossas montagens, os nossos produtos, nosso robô. Fazer virtual, carregar em equipamentos, descarregar no local e eles se conectarem. Interessante essa fábrica de Amberg, que ela fabrica um equipamento, um PLC, e a produção é controlada pelo próprio PLC. Isso é muito bacana. O que é o PLC? PLC é um controlador de lógica programável, onde você controla dados de entrada e dados de saída, basicamente isso. Elemento de transporte de dados, por exemplo, de um robô virtual para um robô físico, né? E ela tem uma qualidade, uma perfeição nos seus produtos em 99,9%. Que é uma qualidade que não se alcançaria em outro cenário. É o auge de uma indústria 4.0. Vicente, quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco, trazer aí parte deste conhecimento, um conceito que ainda é novo, apesar de ter sido criado em 2011, mas ainda é novo a ponto de, no Brasil, ter um campo muito amplo ainda para ser explorado, e principalmente para as pessoas que estão agora querendo chegar no mercado de trabalho, estão se preparando, estão aí nos cursos de engenharia ou em outras áreas, afins que podem atuar com a indústria 4.0. Conhecimento fundamental para eles. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton, pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o Vicente Mazinetti, que é gerente de pré-vendas da Siemens, e falamos aqui sobre a indústria 4.0. Quero deixar o convite para você, participe dessa discussão também, traga o seu conhecimento, compartilhe este conhecimento com outras pessoas. Se você quiser, vá até o nosso grupo de discussões no LinkedIn. O grupo se chama Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar a sua opinião, lá você pode publicar o seu conhecimento. E assim a gente troca informações. Assim como a indústria 4.0, a gente também vai trocar informações entre seres humanos, porque esse é o grande barato desta revolução que nós estamos vivendo. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.